Apebantos Kakodaimonos! Silent! Know it! Hadich! Promoiunges, opisomotele takai, epidexia, sunoges, eparistera daimonos, pegieiga, perimou, o asterton pentei, caientei, stelei, o asterton, ex, estexe. Apapantos Kakodaimonos! Apapantos Kakodaimonos! Eucaristos,
Hadid! Romoiunges, episomoutelektarkai, epidexia, sunoches, eparistera, daimonos, fegieigar, perimou, oasterton pente, caientei, stelei, o asterton, ex, estexe. Oi, o fale, isqueros, eucaristos, Apopantos kakodaimonos! O ritual do Rubi Estrela. Sejam bem-vindos, meus filhos e minhas filhas. Neste momento especial, eu venho a vós para vos ensinar algo que até então estava oculto aos vossos olhos. Eu vos convido à escuridão para que você possa aprender a se conectar ao poder do puro fogo. Que inicie-se a aula das salamandras. O sinal de Harpócrates, o deus do silêncio, o oculto, o sigilo. Lembre-se de que os 4 pilares da magia são saber, querer, ousar, calar. O oculto e cada um dos seus símbolos dentro das ritualísticas mexem diretamente com a mente, o cérebro, mas também acessa dimensões ocultas. O ritual que vocês acabam de ver, o Rubi Estrela, é uma adaptação do pentagrama menor da Golden Dawn, feita por Aleister Crowley. A partir dele existem diversos símbolos, magias. Ele tanto serve para abrir qualquer evocação que você for fazer, como também serve para limpar, banir energias negativas de um ambiente. Hoje nós iremos aprender, através do poder do fogo, como utilizar esse banimento. E eu quero que todos aqueles que assistem essa aula entendam. Peguem sua pena, sua tinta, sua caneta, seu papel. Escreva, estude, se aprimore. Isso faz parte do todo. O ritual do Rubi Estrela começa com uma cruz cabalística. Uma cruz cabalística que simboliza as 4 direções: norte, sul, leste e oeste, fogo, água, ar, terra. Assim como multiplicidade dimensional, indo para todos os lados e abrindo quaisquer portais que sejam necessários. Isso precisa estar na cabeça do adepto. Quando eu imagino, quando eu mentalizo,
Eu consigo gerar pentagramas com a minha imaginação. E a partir da minha imaginação e da minha mente, eu faço com que no mundo espiritual esses pentagramas flutuem, flamejem, sejam como fogo. A adaga, como vocês viram, nós lhes mostramos 2 rituais. Um feito com a adaga e o outro feito simplesmente com as mãos do operador, do magista. Os 2 rituais existem algumas mudanças, variações. Eu posso utilizar as mãos de uma forma em um, as mãos de uma forma em outro. Isto muda alguns sentidos daquilo que é trabalhado, na verdade, dentro de minha mente. Ora, uma vez que é a minha mente que trabalha, é o meu espírito que se conecta e converge, eu consigo enxergar diversas simbologias, como quando eu digo "Soy". Na tradução geral, significa a ti, para ti. A conexão com o corona, o chakra coronário, o chakra ajna, os 2 chakras de cima que se conectam através do mantra do Om. Quando você pronuncia "Soy", que vem do grego, simboliza a sua conexão com o Altíssimo, com as forças superiores, com o Deus Criador. Abaixo você vibra com "O Fale", tocando as suas partes íntimas, indo na representação do sexo, do desejo. Simboliza e significa exatamente o falo, que é o poder dos deuses, é a energia sexual, é a força do desejo canalizada, o poder da elevação do Yang com o Yin, que fazem com que se conectem esses 2 elementos, céu e terra, luz, trevas, iluminação, sombrio. Essas 2 coisas se convergem, se conectam. E na terceira palavra, a qual você diz "Soy, eu falei", Iscorus, a representação do próprio caos, o pai de todos, a energia primordial, a força do abismo, e você agradece com Eucaristos, trazendo a gratidão dessa energia do todo que você está recebendo, essa força do caos, esse poder, esta energia, esta dualidade na direita e na esquerda, formando assim uma cruz, em cima e embaixo, na direita e na esquerda, que os cristãos utilizam e usurpam, criando o seu sinal da cruz, que na verdade é uma energia pagã, um fluxo de energia ancestral. Uma vez que você conecte as 2 polaridades, o que está em cima como o que está embaixo, na direita e na esquerda, você finaliza a sua cruz cabalística, envolvendo as energias, que como tanto pode ser feito como na primeira versão, com as 2 mãos, que eu gerei o Iau, ou mesmo sem a adaga, com uma única mão ou com as 2, Iau, unindo-as no centro, fechando, firmando com a energia da natureza e trazendo toda essa energia para você. Esse é o princípio da cruz cabalística, que eu quero que todos aprendam. E o Iaô é justamente Ísis, Osíris, Apófis, Ísis, Apófis, Osíris, que representa o renascimento, a trindade que existe no Egito ou nas culturas antigas, no conhecimento dos essênios. E quando você une essa trindade, você está unindo a energia do próprio Criador, a energia do próprio Deus, a força de Deus, a força divina, a força ancestral, repetindo essas palavras e aprendendo, compreendendo cada uma delas, estudando essa aula. Eu quero que todos os adeptos deste templo tenham essa cruz cabalística, pelo menos essa primeira parte do ritual do Rubi Estrela. Claro que eu vou ensinar para vocês cada passo, os 4 deuses das 4 direções, as 4 forças que são canalizadas com mantras apontando, gerando o triângulo telêmico. Lembrando que todos esses rituais, eles são vindos de culturas diferentes. Você aprende nos Vedas uma forma de fazer, você aprende com os herméticos outra maneira. Unindo essas formas, você cria, claro, suas próprias variações, entendendo a magia do caos. Porém, compreenda,
é importante que você entenda a base estrutural de cada uma dessas coisas. E que quando vá acender o seu altar, você que tem assentamento energético e já aprendeu a gerar um altar, eu quero que quando acenda o seu altar, antes de começar a sua ritualística, antes de fazer os seus preceitos, apresentar as suas oferendas, que você comece com o ritual da cruz cabalística do Rubi Estrela, da forma com a qual você acabou de me ver demonstrando. Repita o vídeo, veja os significados das palavras que vão aparecer escritos na legenda. Cada uma dessas palavras tem uma representação, cada uma dessas palavras tem um arquétipo, tem uma energia, vem da Grécia, vem das palavras que vêm de idiomáticas do Enoquiano, mistura de palavras que geram um efeito, que se traduzem como uma fonte de energia poderosa de criação. Então eu quero que tragam esses ensinamentos como uma percepção para a aula de hoje. O fogo se manifesta, é óbvio, a adaga. Eu aconselho a todos os adeptos que comecem utilizando a adaga. Tenha uma adaga consagrada por mim aqui deste templo. Eu consagrarei a adaga, que representa o elemento ar, e com ela você irá cortar os espaços, traçar as energias, perfurar as forças, fazer realmente a manifestação e o poder, utilizando a adaga como um instrumento de canalização. Você utilizará a minha vontade junto com a sua, e todos os dias utilizará esse ritual para banimento. Os amuletos mágicos, como o anel com o selo do templo, o brasão do templo, ou mesmo o anel que nós chamamos de anel de hexagrama de Salomão, ele pode ser utilizado para que você possa efetuar feitiços. Uma vez que você esteja habituado com a respiração do fogo e esteja efetuando suas práticas todos os dias, a sua energia, o seu prana estará em alta. Aonde você for, eu te autorizo. Eu te autorizo. Esta madrugada fiz ritualísticas poderosas. E essas ritualísticas foi em cada um dos assentamentos mágicos aqui do templo. Coloquei uma carga diferente, coloquei uma oferenda diferente. Um potencializador de energia, assim como algo que vai abrir o caminho para esta nova era. Dentro do mundo espiritual, várias coisas têm acontecido. E em contato com os espíritos, em conversações, em reuniões com conselhos espirituais de espíritos que trabalham para a lei, para a ordem, para as forças de Beelzebub, de Lúcifer, dentro dessas reuniões existem propósitos, existem objetivos. E nisto eu trabalho diretamente com alguns ancestrais que me passam o que deve ser feito, as oferendas a serem feitas, as missas, o que deve ser realizado em cada missa. E para que estes propósitos se cumpram, é necessário que você, que é um adepto, que é um filho de Babylon, que é um filho de Lúcifer, faz parte deste templo, que você comece a desenvolver os seus rituais. Aprenda as práticas, abra os portais, faça o que tem que ser feito. Essa conexão, essa força, tem muito a ver com a ligação contigo. Esse coletivo, óbvio que não é para todos, faz parte de você. Essa é a egrégora de pensamentos. Ora, nessas reuniões espirituais, nós podemos perceber que as forças de Demiurgo têm agido de uma forma abrangente. Muitos espíritos se perdem e muitos filhos de Babylon não conseguem atingir a evolução. Veja, é como uma batalha, meus filhos e minhas filhas. Algumas pessoas que têm até o sangue da serpente, pessoas que deveriam evoluir e ir para planos superiores, para que a mônada, o todo, o Criador e todas essas forças espirituais que trabalham para a lei atinjam seus objetivos. Mas esses espíritos são interceptados no meio do caminho. Isso acontece aqui no plano tridimensional. Esses espíritos são interceptados antes que as pessoas consigam chegar até mim ou até o mestre luciferiano, que possa dar a ele as instruções, que possa mostrar a ele o caminho do oculto. Antes que mesmo os daimons o acessem, as forças demiúrgicas, em conjunto com a sua própria consciência presa, impedem essa autorização. E os próprios espíritos que deveriam ser despertos, os escolhidos, não conseguem alcançar o potencial ao máximo. Alguns de vocês que estão aqui nessa aula têm passado por isso.
Ora, os conhecimentos vêm até você, mas você não os aplica, não abrange sua vida. Rituais são necessários para tal. Nesse dia 15, agora, inclusive, nós, em comum acordo com o mundo espiritual, com a permissão das entidades, iremos apresentar oferendas a Belzebu. Dia 15, que é o mês de agosto, o mês que nós iremos fazer isso é este, que é considerado pelas massas, principalmente dentro do cristianismo, é pregado que é um mês de grande desgosto, de dificuldade no comércio, que o financeiro fica ruim para todas as pessoas. E isso está acontecendo, meus filhos e minhas filhas. Várias pessoas têm tido problemas financeiros logo agora no começo desse mês. Eu tenho visto, eu tenho analisado o mercado, ações caíram. As dificuldades financeiras no mercado, nas negociações, nos investimentos, têm sido agravantes. Esse mês de agosto está começando como um dos piores meses fiscais para este país e para alguns outros países também, porque é uma egrégora de pensamento. Agora, nos meus negócios, este está sendo o melhor de todos os meses até agora. E para vários de meus filhos que me mandam depoimentos comprando lanchas, comprando jet skis, viajando internacionalmente, fechando negócios em Dubai, fechando negócios com sheiks. Eu também atendo filhos que estão ligados diretamente aos príncipes. E estes meus filhos só têm tido crescimentos, grandiosidades, não só na vida financeira, mas na vida amorosa, realizações. Por que isso acontece com uns e com outros não? Os cristãos reclamam e alguns ateus dizem que Deus é injusto. Não tem a ver com injustiça, meu filho. Tem a ver com quem conhece a ciência e quem não conhece. Tem a ver com quem sabe fazer e com quem não sabe fazer. Se você sabe fazer a ciência e executa da forma que te é ensinada, não tem como dar errado. Portanto, comece. Efetue o ritual do Rubi Estrela. Não deixe que o seu espírito se perca. Não deixe que as entidades da parte demiúrgica, que não são nada bestiais, esses espíritos demiúrgicos, eles não são como os bestiais do mundo espiritual, que muitas vezes perturbam a vida das pessoas. As hierarquias de espíritos são diferentes. Existem espíritos perversos que são, sim, muito inteligentes, que têm também a sua missão de impedir a evolução da humanidade para que eles continuem se alimentando de você, do seu sofrimento, da sua miséria, das coisas dando errado da sua vida, dos problemas sentimentais. Esses espíritos se alimentam disso. Fazem parte da esfera demiúrgica. Eles trabalham na cabeça dos pastores, dos padres. Eles trabalham na cabeça das pessoas que nem são de igreja nenhuma, mas que agem como cristãos, que agem como monoteístas preconceituosos, travados, com a consciência pesada, com costumes de miseráveis. E enquanto você não despertar em você a vontade do fogo, você vai continuar sendo um deles. É importante, é necessário que você tenha assentamento. Eu dou permissão aqui nesta aula para todos aqueles que têm assentamento energético. Pratiquem o ritual do Rubi Estrela todos os dias, mas apenas a parte da cruz cabalística, que é aquela que acabo de demonstrar aqui. Finalizando com o Iaô, a Trindade, você pode dar início aos seus rituais, você vai limpar os ambientes. Eu dou permissão a você, por esta egrégora e por este tempo, para que você pratique as suas magias, quando for fazer as suas negociações, hipnotize os seus inimigos, quebre os seus inimigos, faça o que tem que ser feito. Mas se você deseja algo realmente forte, é óbvio, procure o seu mestre. Eu estou aqui à sua disposição. Você que faz parte da Universidade Alquímica não deve perdoar, deve agir com o fogo. Os rituais, as magias que nós fazemos, as forças que vêm das entidades, também são úteis para nós. Nós não devemos perdoar. Aqueles que vêm contra as forças de Belzebu irão cair. E você faz parte deste grande exército. Você faz parte desses alquimistas. Porque você se tornou o bruxo. Eu te coroei até aqui. As entidades me deram essa permissão. E eu estou te dando este poder, esta autoridade. Muitos de vocês estão aptos à iniciação, meus filhos.
a começarem a trazer estas forças espirituais de volta para este mundo. Ora, o mundo está em caos, em guerra, em total desarmonia, em desequilíbrio. Por quê? Por que o Irã guerreia com Israel? A resposta é simples. Demiurgo, Jeová, Alá, Javé. A resposta é simples. Religião. Eles estão atolados em mentiras. E o sofrimento de seus jovens é o alimento destas entidades. Eles se alimentam disto. Grandes forças, e eu não estou dizendo que o inimigo é fraco, não, mas uma pequena parcela da sociedade aonde você faz parte despertou os seus olhos, conseguiu enxergar além do véu. Comece a trabalhar, comece a agir. A partir de agora, seja o dono da sua vida. Todos os que aqui estão irão prosperar. Nós evocaremos Belzebu. Aproveite este momento como uma oportunidade para você. Eu mesmo, todos os anos, renovo os meus pactos. Eu tenho diversos pactos. No meio do ano, eu renovo os meus pactos. Eu dou oferendas novas. Eu faço reforços para minhas magias. Mesmo quando o pacto deu certo. Eu fiz a magia, eu nunca fiz pacto para este não dar certo. Quando eu faço pactos, eu mesmo com as entidades que trabalho, mesmo que a magia esteja dando certo, eu reforço todos os anos. Eu amplio todos os anos, faço até dar certo. É assim que é o jeito do nosso tempo. É assim que é o luciferianismo no nosso caminho. O reforço dos meus pactos e as oferendas que faço de milhares de reais. Eu faço oferendas em ouro, eu faço oferendas em prata, eu faço oferendas em iguarias que são conseguidas em lugares únicos no mundo. E essas iguarias que oferendo porque tenho retorno, porque recebo das entidades. Mas antes de receber, eu faço a minha parte. Você não pode negociar com demônios com uma coisa que não é sua. Como muitos tolos chegam e dizem, deixa eu fazer o pacto. Quando eu receber, eu pago as entidades, eu dou 10%, eu dou 20% de tudo que receber. Tolos. Não sabem eles que os demônios são forças titânicas inteligentíssimas. E a sua compreensão está além daqueles que não conseguem enxergar através do véu. Que esta aula sirva para você. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. O mundo está em caos, mas só nós que compreendemos a iluminação vamos conseguir viver em uma sociedade onde os nossos filhos terão paz, onde as nossas crianças viverão como reis, pois a nossa prosperidade crescerá de uma maneira tão absurda e absoluta que nós faremos o nosso próprio reino. A tua empresa será o teu próprio reino, o teu comércio, o teu sítio, as tuas casas, fechadas por muros aonde você poderá dar paz à sua família, à sua vida. E isso começa no conhecimento, na informação, na forma com a qual você alimenta o seu daimon, na forma com a qual você se conecta e você faz as suas oferendas e as suas energizações com Lúcifer. O portador da luz, obviamente, deseja adeptos, mas nem todos estão preparados para tal. Agende uma consulta. Eu estou passando essa informação, esse recado para todos da Universidade Alquímica. Agendem uma consulta comigo, nem que seja uma consulta rápida, para descobrir se você tem caminho para a iniciação. Isso é muito importante de ser feito. Uma vez que isso seja feito, nós iremos preparar tudo. As crianças de Babylon, os filhos de Lúcifer, aproximem-se, pois a chama da criação irá os iluminar. E os deuses elevem e empoderem a todos. Agiu Satã.